Olá, mais uma vez. Estou aqui para apresentar a Palavra de Deus, estou aqui para transmitir uma mensagem e quero saudar a todos que estão aqui a ver e a ouvir esta mensagem, que sejam abençoados por Deus. Neste momento eu gostaria de reportar à Escritura, onde diz: olhai para a figueira. Neste momento eu creio que nós estamos num tempo, numa hora em que temos que olhar efetivamente para a figueira. Ou, por outras palavras, efetivamente temos que olhar para o relógio. Temos que olhar para o relógio da humanidade. A Bíblia diz, a palavra de Deus, ela diz-nos que nós devemos vigiar, porque não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Citei dois evangelistas. Quando disse olhai para a figueira, citei o evangelista Lucas, e quando disse vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora, citei palavras escritas do Evangelho de Mateus. Então, primeiro ponto, vigiai e orai. Segundo ponto, muito importante e não menos importante, é sede leitores, ou olhai, ou leiam os sinais. Terceiro ponto, muito importante e também não menos importante, é viver na presença de Deus. Certa vez, Jesus contou-nos uma parábola escrita na palavra de Deus. Então nós vamos reportar para a palavra de Deus e olhar para aquilo que a palavra de Deus nos fala sobre uma parábola que o próprio Senhor Jesus contou. Uma parábola não é mais nada menos que uma comparação desenvolvida numa história cujos elementos são eventos e factos da vida do dia a dia, da vida cotidiana, que por norma ilustram uma verdade moral ou uma verdade espiritual. Neste caso, eu pretendo falar-vos sobre a parábola das 10 virgens. Há um ponto muito importante que eu tenho andado a pensar e gostaria de partilhar convosco, é que o primeiro ponto que nós temos que entender é o pensamento e o conceito em que a Escritura foi escrita. Temos que entender qual é o conceito, temos que entender o que é que está por trás daquilo que foi escrito. É muito importante. Então fala sobre 10. A palavra de Deus fala muito sobre o número 10. E o número 10 simboliza tempos e horas e momentos de provação, resistência e avaliação. O primeiro ponto que eu quero destacar é que este relato desloca-nos aos tempos de hoje, aos tempos atuais, aos tempos de agora. Nós temos que atentar para os tempos em que estão a correr. Tempos atuais em que a Igreja, através dos dons do ministério que Jesus deu à Igreja, nós podemos observar o comportamento de cada um. Então, nesta parábola, nós encontramos 10 virgens. Já sabemos que o número 10 fala de um tempo ou de uma hora de provação, de resistência. Então, olhemos. Quando fala de 5 mais 5, efetivamente fala de ministérios, fala de funções, fala da atuação da Igreja. E quero vos dizer que há ministros ou ministérios que vigiam, que oram, que têm comunhão com Deus, que não andam segundo os seus próprios projetos, nem segundo as suas próprias ideias. Mas da mesma forma, há quem ande segundo as suas próprias ideias, segundo técnicas inovadoras, usando ferramentas que de forma alguma têm a aprovação de Deus. Então, quando há aqui na Escritura Sagrada a menção sobre virgens, isto refere-se efetivamente a alguma coisa muito importante. Refere-se à separação, refere-se à consagração, à santidade, ao compromisso, à sinceridade e integridade para com Deus. Não para com os homens, não para com uma organização, mas para com Deus.
fala neste mesmo relato, fala que havia 5 virgens, mais 5 virgens, e que cada virgem tinha que ter as suas lâmpadas, a sua vasilha, o seu utensílio. O seu utensílio que nada mais, nada menos era que um reservatório com combustível para que as mesmas lâmpadas pudessem dar luz. Neste caso concreto, azeite ou óleo que representa a presença de Deus. Fala a mesma história sobre prudência. Fala de virgens prudentes e virgens imprudentes. A prudência quer se referir à cautela, à sensatez, ao estar preparado, ao momento em que estamos precavidos. Para quê? Para a volta do noivo, para a volta de Jesus. Para que nós possamos estar preparados, é necessário, e efetivamente, estarmos munidos do ingrediente, do óleo ou do azeite que representa a presença de Deus. Viver em prudência é viver em fidelidade, é viver em obediência a Deus. Viver na presença de Deus. E quero vos dizer, desiluda-se o melhor. Não é viver dos palcos. Viver na presença de Deus é viver naquilo que não é aparente. É viver naquilo que não se vê. Viver na presença de Deus é viver num lugar santíssimo, onde ninguém vê. Por isso, se considerarmos que estamos em Cristo, verdadeiramente podemos dizer que somos novas criaturas. Não vivemos mais na prisão do passado, mas vivemos num presente, em que estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo o principado e poder maligno que nos aprisionava outrora, no passado. É importante, efetivamente, ser membro da Igreja Terrena. Porém, é mais importante ser membro do corpo de Cristo. Viver na presença de Deus é ser fiel a Ele e somente a Ele. Por isso, neste momento eu quero te desafiar. Reconcilia-te com Deus e vive uma vida livre. Reconhece que só Ele pode guiar a tua vida. Só Ele pode dar direção à tua vida. Por isso nós estamos aqui para orar por ti, para pedir a Deus por ti. Venha ao Senhor Jesus. Reconcilia-te com Deus. Faz um trato com Deus. Sejas tu crente ou não. Sejas tu membro de uma igreja ou não. Vive efetivamente na presença de Deus. Mais importante é viver na presença de Deus do que ser somente membro de uma igreja terrena. Reconcilia-te com Deus. Este é o meu desafio, hoje e agora. Deus te abençoe.